Os irmãos abrir suas Bíblias no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 9. Imagina quanto tempo você ficou, Ivo, na viagem? Olha, irmãos, 22 dias ele chegou aqui e falou que ele ia pregar muito. Agora imagina eu há 10 anos, hein? Certo? Pedir lá para o irmão porteiro fechar a porta, certo? Não deixar ninguém sair. Estou brincando, queridos. Abra a sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 9. E nós vamos ler um texto. Em nome do Senhor Jesus. Trago um abraço aqui da igreja, que nós estamos lá em Cianorte. É uma igreja, chama Igreja Batista Nacional Moriá. A segunda igreja lá de Cianorte, porque nós temos lá hoje 2 igrejas assim da convenção, 3, né? Agora abriu mais uma, chamada Igreja Batista Nacional Hebron. E aí nós estamos lá já há algum tempo. Deus tem nos abençoado muito. O que nós aprendemos aqui, nós levamos. Temos vários grupos, né? Células reunidas, que reunimos às terças-feiras. Temos uma célula maravilhosa de adolescente na sexta-feira, que reúne os pré-adolescentes e adolescentes. Para vocês terem ideia, reúne quase 50 pré-adolescentes e adolescentes na sexta-feira. 2 células grandes. E louvamos ao Senhor pela vida da igreja lá. Deus tem abençoado mesmo grandiosamente a vida dos irmãos. E Deus tem abençoado os pastores que ali estão conosco, que trabalham com a gente. E o Senhor tem sido bom conosco. Eu digo que o ano de 2017 foi um ano de muita graça, irmãos, muita vitória. E 2018 será muito mais ainda. Amém? E esse é o desejo que eu tenho para o coração aqui dos irmãos e para essa igreja, em nome de Jesus. Lucas 9, capítulo 9, nós vamos ler um texto do versículo 1 ao versículo 6. Lucas 9, diz assim: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os espíritos malignos e para curar as enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestidos. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Amém? Esse é um texto que eu gostaria de deixar aqui para nós, só como um texto básico, para a gente pensar um pouquinho. Eu queria pensar com os irmãos sobre a minha e a tua autoridade como cristão. Eu queria tratar um pouco sobre esse tema. É um tema que eu tratei com a igreja e Deus tem nos abençoado e abençoou a igreja com relação a isso. Irmãos, a autoridade espiritual do cristão. Você sabia que o cristão ele tem uma autoridade da qual ele não tem conhecimento? Você sabia que ele não utiliza essa autoridade, e às vezes não está utilizando e nem utiliza, às vezes alguns nem descobriram que tem essa autoridade? Queridos, à luz da Bíblia, nós vamos descobrir que nós, como igreja, nós temos uma autoridade na terra que já nos foi dada, da qual Deus quer que utilizemos para defender e estender o reino de Deus. Jesus Cristo concedeu uma autoridade para mim e para você, e essa autoridade que o Senhor nos concedeu foi para que nós utilizemos dela para defender o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus na terra. E a nossa autoridade, ela é o fundamento, ou o padrão que nós temos para distinguir o que é certo e o que é errado. Essa é a autoridade que Deus nos deu.
Deus nos deu essa autoridade, que é esse padrão, que vai nortear para a minha vida o que é certo e o que é errado. E em todas as áreas há uma autoridade de padrão. Eu estou falando aqui hoje no aspecto espiritual, mas em todas as áreas existe um padrão dessa autoridade. Como por exemplo, se você colocar a questão das distâncias, o padrão é o metro. Se você colocar a questão de peso, o padrão é a balança. Se você colocar a questão do tempo, o padrão é o relógio. Se você colocar a questão da escola, o padrão é o diretor. Então, queridos, na religião, a autoridade ela é vital. Por quê? Porque é ela que nos ajuda a descobrir qual é a vontade de Deus para nós. Então, e dessa autoridade nós dependemos. Ou seja, nós dependemos dessa autoridade para tudo na nossa vida, para aquilo que nós vamos realizar, para aquilo que nós vamos fazer, para aquilo que nós vamos estabelecer, porque se nós não dependemos, se nós podemos dizer assim, se eu se tornar independente dessa autoridade, eu posso ter uma vida confusa, eu posso ter uma vida sem controle, porque ela é que estabelece o padrão para mim da vontade de Deus na minha vida. E aí então surge uma pergunta, por que a necessidade dessa autoridade? Sabe, irmãos, ela é necessária porque para a gente ter permissão de Deus naquilo que nós vamos fazer. Em tudo, nós precisamos de ter a permissão de Deus. Em tudo nós precisamos estabelecer, Senhor, é da tua vontade. É do teu querer que eu faça isso, é do teu querer que eu viva desta maneira. Se Deus não manifestou a aprovação em alguma área da minha vida, eu não tenho o direito de agir, eu não tenho o direito de fazer. Se Deus não disse que eu preciso fazer, ou que autorizou, me deu graça, me deu liberdade para fazer, eu não posso fazer. Então a autoridade, ela vem exatamente fazer isso, estabelecer o meu padrão, porque eu preciso saber se Deus aprova as coisas que eu faço. Hoje nós encontramos as pessoas realizando o que querem, fazendo o que querem, indo aonde querem, sem perguntar simplesmente se Deus aprova ou não aprova, se realmente Deus está nesse negócio. Então, queridos, a gente precisa entender claramente que eu preciso dessa autoridade, eu necessito dela. A autoridade é necessária para a gente entender a vontade de Deus. E olha, eu estou falando da autoridade espiritual do cristão. Ela é necessária para mim compreender a vontade de Deus, o querer de Deus, o que Deus tem para mim, o que Deus precisa para a minha vida. E aí queria discutir com vocês aqui o que é a autoridade espiritual do cristão. Sabe, irmãos, para mim a autoridade é um poder delegado, ou seja, a autoridade espiritual do cristão é um poder dado pelo próprio Deus para determinar a minha missão. Deus me deu essa autoridade para determinar a missão. Então eu tenho uma missão a realizar, eu preciso dessa autoridade, eu preciso desse poder de Deus, dessa graça de Deus, eu preciso dessa unção do Espírito Santo na minha vida para mim cumprir essa missão. Isso é autoridade. E eu destaco Lucas 10, versículo 19 para os irmãos, onde Jesus disse que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará dano. Essa foi a palavra de Jesus. Jesus disse isso em Lucas 10, versículo 19. E quando ele fala sobre serpentes e escorpiões, Jesus está falando do poder do inimigo, do poder do diabo, seus demônios, espíritos malignos e todas as suas hostes. Então ele disse assim, eu dou essa autoridade a você. É você que tem essa autoridade. E é interessante, irmãos, que essa autoridade, ela foi concedida a nós, igreja. E quem é a igreja? A igreja somos nós, a igreja é você. Então o Senhor Jesus lhe concedeu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Isso significa, eu tenho poder para pisar na cabeça do inimigo, todas as hostes da maldade que se levanta, eu tenho poder para pisar nela em nome do Senhor Jesus. Então Deus nos concedeu essa autoridade. Sabe, queridos, a autoridade é exatamente isso. E você tem essa autoridade. Ela foi dada a mim.
Ela foi dada a você. O valor dessa autoridade repousa no poder de Deus. O próprio Deus é que está atrás dessa autoridade. Você pode ver que nós não fazemos nada que não seja em nome de Deus. Eu hoje vibrei hoje, Samuel, porque faz tempo que eu não ouço cânticos, irmãos. Desculpe falar assim, nesse nível, onde na verdade nós exaltamos o nome do todo Criador, queridos. Nós precisamos de entender que por trás de nós temos uma autoridade do Senhor concedida à minha e à tua vida. E a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Não tem lugar para mim, não tem lugar para o homem, mas o lugar é do Senhor da nossa vida. É a autoridade concedida que o Senhor concede a mim, concede a você. Sabe, amados, o gesto, a gente vai entender bem isso com relação a esse poder por trás, quando você chega diante do fato de você chegar numa grande avenida toda movimentada, e lá no meio tem um guardinha, e o cara está lá, levanta a mão, ele apita no seu apito, e ele faz um comando, e todo mundo para. Não para porque ele é um cara cheio de forças, não para porque ele é um homem, para porque atrás desse homem tem o Estado que determina para ele que ele tem essa autoridade. Então, quando o inimigo ele defronta com a tua vida, ele não para por causa de você, ele não para porque você é homem, mas ele para porque atrás de você tem a autoridade do nome de Jesus. É essa autoridade. Então nós podemos entender isso, amados irmãos. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 19, ele diz aos irmãos para eles serem fortes no Senhor e na força do seu poder. Ele diz isso: seja forte no Senhor e na força do seu poder. O cristão que compreende que o poder de Deus é ao seu favor, ele vai exercitar a sua autoridade e ele vai enfrentar o inimigo destemidamente. Ele terá coragem de avançar, ele terá coragem de dizer em qualquer lugar sobre o nome de Jesus, aonde ele estiver, no trabalho, seja na escola, seja em qualquer ambiente que ele estiver, ele terá coragem de enfrentar isso, quando ele compreender que o poder de Deus é a seu favor. Então, queridos, qual é a fonte da nossa autoridade? Na minha, quem sabe, pequena compreensão, para mim, a fonte da autoridade, primeiro, está em Deus. Por quê? Porque Ele é autoridade sobre todas as coisas, sobre tudo. Ele criou tudo, Ele julgará, Ele nunca erra, aleluias. Ele é o soberano governador sobre todas as coisas, sobre todas as nações. Então a fonte da autoridade, em primeiro lugar, está em Deus, depois no seu Filho Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque os maravilhosos ensinos de Jesus, o caráter de Jesus, os milagres de Jesus, e as profecias detalhadas que ele cumpriu, e acima de tudo a sua ressurreição, são provas da afirmação dele mesmo, quando ele diz em Mateus capítulo 28, versículo 18, quando ele encerra a sua carreira, e ele diz assim: Jesus se aproximando, falou a eles dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele conquistou isso pelo trabalho, ele conquistou isso pela sua maneira de ser, pelo seu ensino, pelo seu caráter, pelos seus milagres, pelas profecias e acima de tudo, pela sua ressurreição. Sabe, amados, a fonte da nossa autoridade espiritual, ela está em Deus e em Jesus Cristo, seu Filho. É a fonte da tua autoridade, é a fonte da nossa autoridade. E Efésios, quando você começa a ler o livro de Efésios, e você começa no capítulo 1, e você vai ver, você vai chegar até o capítulo 2, lá no versículo de 1 a 7, você vai ver que
Paulo nos mostra que a fonte da nossa autoridade está na ressurreição e na exaltação de Cristo por Deus. Ou seja, Cristo está sentado à direita do Pai, lugar de autoridade. E quando ele subiu aos céus, ele transferiu essa autoridade ao seu corpo, à igreja que está sobre a terra. Então, enquanto o Senhor está sentado no lugar de autoridade, ele instituiu a igreja que somos nós na terra para exercer essa autoridade cristã. Então, queridos irmãos, nós fomos ressuscitados. Se você foi ressuscitado em Cristo, também fomos assentados com eles nos lugares celestiais, acima dos principados e potestades. E se você, irmão, entender quem você é em Cristo, se você compreender quem você é em Cristo, você se erguerá e fará a obra de Cristo, pois a autoridade que pertence a Cristo também pertence aos seus membros individuais, que é a igreja. Entenda isso na sua vida e exerça essa autoridade que o Senhor te deu. E você vai ver o quanto isso será benéfico para a vida da igreja. Amém, irmãos? Existem algumas fontes que eu queria deixar aqui bem rápidas, que eu e você, nós não podemos buscar autoridade nelas. Existem algumas fontes que o cristão não deve buscar essa autoridade. Qual delas? Primeiro, desculpe aqui, eu quero que vocês entendam, a consciência. Por que eu digo isso? Porque a consciência apenas mostra nosso pensamento sobre o que é certo, mas não declara o que é objetivamente verdadeiro. Quer ver um exemplo disso? O próprio Paulo fala sobre isso, lá em Atos capítulo 23, quando ele diz assim, o exemplo aqui é o caso de Paulo, quando Atos capítulo 23, versículo 1, diz assim, que ele tinha uma boa consciência, mas ele era um homem que perseguia os cristãos. Ou seja, ele tinha uma consciência boa, ele fazia perseguição, porque na verdade a consciência dele era isso, mas ele perseguia os cristãos, ele caminhava perseguindo os cristãos. Então a consciência não é lugar para você buscar a sua autoridade. As próprias ideias, os próprios desejos nossos também não é lugar de buscar a essa autoridade, porque nem tudo que é bom é certo. Outra coisa que não é lugar de buscar essa autoridade são as tradições, são as doutrinas do homem. Jesus, ele condenou os fariseus porque eles observavam as tradições humanas. Porque eles observavam isso, então as tradições, as doutrinas do homem não é a fonte da busca dessa autoridade. Outra questão também que não é fonte dessa autoridade, as revelações concedidas por algum mestre notável. Por que eu digo isso? Paulo advertiu com relação a isso na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6 a 9, quando ele reflete ali que ainda que um anjo vindo dos céus, ele diz, revelasse algo que divergia do evangelho, não deveria ser acreditado, ou seja, não se deve acreditar. Então, queridos, eu vou dizer uma coisa para você, não estou dizendo que nós não podemos buscar homens de Deus, não estou dizendo que nós não podemos ouvir homens de Deus, não estou dizendo que um profeta pode se levantar, ir à tua casa, ou ligar para você, ou orar com você, mas uma coisa eu quero dizer, a autoridade tua foi constituída por Deus através da sua palavra. É isso que nós temos, nosso coração, a vida da igreja pauta, a nossa vida, ela busca esse norte, que é a palavra de Deus. Então, a fonte da nossa autoridade é Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Por que o cristão tem que exercitar a sua autoridade? É uma outra pergunta. E eu diria que a resposta está em Efésios capítulo 6, versículo 12. Quando Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a resposta. Por que o cristão busca essa autoridade? Porque na verdade a nossa luta não é contra a carne,
Eu sempre digo lá, irmãos, nossa luta não é contra os vizinhos, porque aqui, graças a Deus, lá o templo está num local extremamente residencial. A igreja, o templo está bem num local residencial. E hoje virou moda, hoje lá é representação contra a igreja. Eu não sei no caso de Beltrão, mas lá virou moda isso. E qualquer coisa eles estão representando, o pastor representando todo mundo. A igreja do Calvário sofreu lá um processo e eles pagaram para o vizinho 72 mil reais e ainda tiveram que fazer uma reforma de 350 mil no templo, por determinação judicial. A nossa luta não é contra os vizinhos mesmo. A nossa luta é contra as hostes infernais da maldade nos lugares celestiais. E uma das coisas que nós aprendemos lá foi orar pelos vizinhos. E aprendemos a orar por eles. E oramos pelos vizinhos da frente, oramos pelos vizinhos laterais, os vizinhos do fundo. No dia das mães, irmãos, nós pegamos e compramos uma rosa para cada mãe e mandamos em nome da igreja para todos os vizinhos. No dia dos pais nós fazemos a mesma coisa. No final do ano nós vamos lá cumprimentar cada vizinho e dizer para ele: olha, Deus te abençoe, Deus te dê graça, Deus abençoe a tua vida. E por causa disso, sabe o que está acontecendo? Nós temos lá alguns vizinhos que estão se convertendo, indo para a igreja, recebendo a graça de Deus, porque a nossa autoridade é no nome de Jesus Cristo. E é isso que tem que estar no nosso coração. Exerça, nós devemos como cristãos exercer a nossa autoridade. E a nossa luta não é contra o sangue, não é luta contra eles, não é luta nada. Nossa luta é no mundo espiritual. É lá a tua luta, é lá que nós ganhamos a batalha. E quando você dobra seu joelho, quando você ora, quando você clama, o céu se abre e a glória do Senhor se manifesta na tua vida. E você vai ver a obra de Deus, você vai ver a tua família aos pés do Senhor, você vai ver as pessoas chegarem a Jesus Cristo, porque o Senhor te estabeleceu como autoridade nessa cidade. E é isso que nós cremos, queridos. E é isso que está no coração. Nesse versículo do capítulo 12, do versículo 12 do capítulo 6 de Efésios, nesse versículo nós encontramos que nós estamos engajados numa guerra. Amém? Você crê nisso? Eu estou engajado numa guerra. Nós estamos engajados numa guerra. E depois, nosso inimigo é Satanás e seus demônios. Jesus aqui disse que quando ele mandou os 12, ele falou: vocês vão, e vocês têm autoridade sobre eles. Vocês vão ver uma coisa, e realmente é isso mesmo. A nossa autoridade é contra esse. Estamos engajados numa batalha. Alguns cristãos, creem que somente certas pessoas têm autoridade para entrar nessas batalhas. Mas não é verdade não. Por quê? Porque Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18 não diz isso. Lá nos diz claro que estes sinais seguirão os que creem. Amém, queridos? Quantos creem em Jesus aqui? Levante a mão. É exatamente isso que ele disse. Olha, vocês vão, pregam o evangelho, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome, se você beber alguma coisa mortífera, não sofrerá dano algum. Em meu nome vocês vão falar em línguas, porque é no meu nome que tem essa autoridade. Então eu olho para esse texto e vejo cristãos que os cristãos não são só alguns que têm essa autoridade, não. Essa autoridade foi constituída para a igreja, foi constituída para você, foi constituída para todos nós. E se nós descobríssemos o poder dessa autoridade, queridos, nós iríamos na verdade ver vidas salvas, famílias aos pés do Senhor, porque o Senhor te constituiu como autoridade. E nós temos que ter essa autoridade, exercitar essa autoridade. O cristão tem autoridade sobre o inimigo para anular o poder dele. E se ele se manifestar em qualquer área da vida dos seus amados, da vida da sua família, ele tem esse poder para se levantar assim. Um tempo desse eu conversava com um rapaz que trabalha na África há muitos anos. Ele disse que lá
ser feiticeiro é uma questão de valor para um chefe de família. Porque na interpretação deles, eles interpretam que o feiticeiro, se o pai é feiticeiro, ele tem poder espiritual para defender sua família. E é isso que eles têm, porque eles entendem que o pai é o cabeça, é o sacerdote da casa. E é verdade, e pense dessa maneira, se coloque agora do outro lado, e veja exatamente do outro lado. Você é pai, você é o chefe da casa, você é o sacerdote da casa. E se você é constituído de uma autoridade que é acima de toda autoridade, de todo principado, você vai também dizer a Satanás: eu não aceito você ter ingerência na minha casa, na minha família, nos meus filhos, porque eu quero ele aos pés do Senhor Jesus. E essa autoridade delegada a você, pai, a você, cabeça do lar, você vai ver que você será vencedor por Cristo Jesus. É o que acontece. Paulo, queridos, ele em Efésios 4, 27, ele diz assim um versículo que é bem pequenininho, mas ele fala assim, ó: não deis lugar ao inimigo. Por que o cristão tem que exercitar essa autoridade, né? Ele vem aqui dizendo: não deis lugar ao diabo. Isso quer dizer que o inimigo não tem poder para ocupar nenhum lugar na sua vida ou na sua casa, se você não der permissão. Ele não pode ocupar, porque a tua casa é do Senhor, amém? Quem aqui crê que a sua casa é do Senhor, amém? Vire para a pessoa que está ao seu lado e fala: a tua casa é do Senhor. Declare para ele. A tua casa é do Senhor. Por isso, cuidado com o que entra nela. Não deis lugar, cuidado. Cuidado com o que entra na nossa casa, porque a nossa casa é um ambiente do Senhor. É a nossa vida. No lar dos outros, o máximo que você pode exercer de autoridade é orar para que o inimigo desista de algumas manobras que ele intenta contra aquelas pessoas. Mas sua autoridade não pode impedir que eles retornem a essas estratégias de novo. Porque é uma questão da pessoa. Se ele, os donos da casa, abrem as portas para entrar alguma coisa maligna na vida deles. Mas nós fomos colocados neste mundo para orar. Para orar. Eu creio no poder da oração, irmãos. Eu creio no poder da oração. Estou encerrando. Como podemos perder a autoridade espiritual? Nós já falamos aqui que se perde a autoridade quando se dá lugar ao inimigo. Sabe, a epístola de Pedro, a primeira dela, no capítulo 5, no versículo 8, está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. O inimigo está sempre procurando uma brecha na vida das pessoas para minar a autoridade dela. Para minar a autoridade dela. Lá em Campo Grande, nós estivemos numa igreja lá, e aconteceu um episódio que parecia até cômico. Mas eu vou colocar aqui só para vocês verem como que a autoridade de uma pessoa pode ser minada. Tinha um determinado líder da igreja que ele gostava de tomar umas biritinhas num botequinho no final de linha lá na cidade. E aí o pastor falou para a gente assim que nunca viu nada e aquela coisa toda. E um dia num culto lá na igreja, uma mulher ficou extremamente endemoniada. E quando ela ficou endemoniada, esse rapaz era um líder assim, daqueles que, deixa comigo. E ele simplesmente, quando aquela mulher ficou possessa assim no culto, ele já chegou para ela e, deixa comigo, você está amarrado, em nome de Jesus. Aí o inimigo simplesmente olhou: você não sai do boteco, meu filho. Irmãos, aquele rapaz ficou tão chateado. E aí o pastor só deu aquela olhadinha e falou: depois a gente conversa. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia está dizendo
sobre essa questão da autoridade, eu até diria em nome de Jesus aqui, o inimigo está procurando brechas nas vidas das pessoas para minar a autoridade dessas pessoas. Então, quanto mais intimidade com Deus você tem, aleluias, mais o inimigo vai correr da tua vida, irmão. Mas ele vai, na verdade, correr. Por quê? Porque a tua autoridade está em Jesus Cristo, o Senhor, aquele que te chamou para esta obra maravilhosa. Precisamos estar sempre em comunhão com Deus. Precisamos buscar mesmo uma vida de santidade. Pastor, mas eu escuto isso todo dia. Aleluias, que os seus pastores pregam isso todo dia. Mas é isso mesmo. Todos nós precisamos de estar em comunhão com Deus. Precisamos de vida de santidade dentro da palavra de Deus. Precisamos buscar isso todo dia. E concluindo o meu pensamento, eu diria que o Senhor nos instituiu umas armas de autoridade. E você já conhece todas elas, mas eu quero deixar na tua memória aquilo que te dá esperança. E aí eu trago você aqui para o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 11. Está escrito assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no poder, no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. O inimigo tem cilada todo dia, o inimigo lança todo dia um laço para que você caia. Mas se você estiver fortalecido no Senhor e na força do seu poder, a armadura de Deus será sobre a sua vida, e aí você vai estar firme contra estas ciladas. Então, queridos irmãos, quando Paulo fala de uma armadura detalhada, ele fala dessas diferentes partes, ele está utilizando essas partes como uma forma simbólica de dizer a você que as nossas atitudes espirituais devem manter a nossa vida firme no Senhor. Então use estas armas. Você, cristão, estará sendo protegido e com autoridade espiritual. E quais são estas armas? Primeiro, o cinturão da verdade. Qual é o cinturão da verdade? Esse cinturão da verdade de Efésios capítulo 6 representa uma compreensão clara da palavra de Deus, assim como o cinto de um soldado que mantém o resto da sua armadura no lugar. Esse cinturão da verdade, essa expressão clara, o entendimento da palavra de Deus é que te faz firme, no Senhor, firme todos os dias. Todos os dias somos bombardeados por filosofias, por coisas que parecem Bíblia, mas não é. Tipo, parece remédio, mas não é remédio. Está ali e eu preciso de uma convicção. Eu preciso de me estabelecer. Esse é o cinturão da verdade. Eu preciso também de ter a couraça da justiça. E isso, queridos, tem dupla aplicação. Jesus é a nossa justiça e nós o colocamos à nossa frente. E nós também temos o que? De obedecer a sua palavra. Couraça da justiça é ter Jesus Cristo sempre na nossa frente. Calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz representa uma atuação fiel da proclamação da palavra de Deus em todos os lugares aonde você colocar os seus pés. Isso tudo é autoridade, a armadura. O escudo da fé é a cobertura para o seu corpo inteiro. Representa a nossa total segurança sobre o sangue de Jesus, onde nenhum poder do inimigo pode penetrar. Capacete da salvação representa a esperança da salvação, que é o único capacete capaz de proteger a cabeça nesses dias de tanto desvirtuamento da verdade. E por fim, a espada do Espírito. A única arma que aqui não é uma arma simplesmente de defensiva, mas é uma arma usada de forma ofensiva, porque demonstra a palavra de Deus. É através da palavra de Deus, querido, que você ganha no inferno, que você ganha a batalha espiritual, através da palavra de Deus. Lembre sempre, nossa autoridade é sobre espíritos demoníacos, de forma espiritual. Lembre sempre disso, de que a sua autoridade está no sangue e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus respeita o livre-arbítrio de qualquer pessoa, mas nós precisamos de ter essa autoridade do Senhor na nossa vida. Você não exerce autoridade simplesmente por você mesmo.
mas por dependência total do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém, irmão? Vamos ficar em pé? E eu queria terminar o seguinte: feche os seus olhos. Não tente exercer autoridade sobre nenhum espírito maligno sem a palavra de Deus e sem a ajuda do Espírito Santo. Isso vai te trazer um fracasso. Jesus disse, quando foi argumentado pelos fariseus sobre essa autoridade, ele disse: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ele fazia isso com a autoridade do próprio Espírito de Deus. Feche os seus olhos. Eu gostaria de orar aqui com os irmãos. E queria, irmão, que nós pudéssemos, como os irmãos têm feito no coração, mas de dizer nessa noite: Espírito Santo, eu preciso de ter mais dependência do Senhor. Espírito Santo, eu preciso da tua palavra no meu coração. Eu preciso que tu venhas sobre minha vida e encha a minha vida dessa autoridade do Senhor. Querido, não seja uma pessoa apenas da palavra sem o Espírito Santo, e nem também seja uma pessoa apenas do Espírito Santo sem a palavra, porque as duas coisas se completam. E nessa noite eu te convido para você pedir ao Senhor a graça e que Ele encha a tua vida de autoridade. Oh, irmãos, quantas coisas boas Deus tem para todos nós. Quantas coisas boas Deus tem estabelecido para cada um que está aqui nessa noite. Eu queria que você pudesse compreender que Cristo habita na tua vida. E se Ele habita na tua vida, você é uma pessoa cheia da autoridade do Senhor no seu coração. Exerça ela, querido. Diga ao Espírito Santo de Deus: Pai, eu quero ser usado aonde eu estou plantado. Eu quero que o Senhor use a minha vida como instrumento lá no meu trabalho, lá na escola. Eu quero que o Senhor use a minha vida, meu Pai, aonde eu estiver, na estrada, no meu negócio. Eu quero ser bênção na vida dos meus funcionários. Eu quero ser bênção na vida da minha empresa. Eu quero ser bênção na vida da minha igreja. Eu quero ser bênção na vida da minha família. Que o Senhor encha a tua vida, Pai, de autoridade, para você ser uma bênção na vida dos seus filhos. Que o Senhor encha a tua vida, mãe, de autoridade, para você ser uma bênção na vida da sua família, dos seus filhos. Peça ao Espírito Santo de Deus: encha todo o meu ser, Pai. Eu preciso, Deus. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos. A igreja foi colocada na terra como um sinal de vitória. E eu creio que a igreja do Senhor, ela é vitoriosa. Ela pode sofrer as pressões, ela pode sofrer os percalços, ela pode sofrer as dificuldades, ela pode ser, quem sabe, assoreada por lutas, por tempos de angustiosos, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nunca, jamais. A igreja não é a instituição, meu irmão. A igreja não é o nome. A igreja é você, querido. Se você perde, a igreja perde. E nós jamais perderemos, porque em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo nós vencemos as batalhas. Por isso, nessa noite,
Eu clamo ao teu coração, em nome de Jesus, que realmente você possa falar: Pai, me dê a autoridade, Senhor, eu preciso dela. Nessa noite eu abro o meu coração, eu confesso a Ti os meus pecados, eu confesso a Ti, meu Deus, que eu preciso mais de Ti, eu preciso mais da Tua graça, eu preciso mais do Seu grande amor, eu preciso mais dessa autoridade. Senhor, tira do meu coração, tira da minha vida todos os meus sofismas, tira da minha vida, Senhor querido, daquilo que é voltado para mim, e coloca mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti na minha vida. E a tua vida será cheia do Senhor, cheia da graça, cheio dessa autoridade, aleluia. E quando você levantar a tua voz será voz de autoridade. E quando você levantar a tua mão será a mão de autoridade. E quando você fizer isso, você vai ver que sob você, atrás de você, te protegendo, existe uma autoridade, que é o nome do Senhor. O Senhor que quer ver a tua vida vitoriosa, o Senhor que quer ver a bênção na tua casa. Rebaixou de candalamanaxérias dubiandalamas. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ele quer constituir a tua vida como uma vida de autoridade. Lá no seu trabalho, lá na rua, lá onde você estiver, Ele quer constituir a tua vida como vida de autoridade mesmo, querido. E você vai ver que as portas do inferno não prevalecerão. Você vai ver, amado, que o inimigo não prevalecerá, que os seus demônios não terão autoridade, e você vai ser usado pelo Senhor de uma forma maravilhosa, e você vai ver os resultados disso na sua vida. Eu profetizo sobre a tua vida a graça do Senhor, a vitória do Senhor sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus netos e todos os seus familiares, e eles chegarão aos pés do Senhor. Não desista, não desista disso na sua vida. Teria show de candaramanaias, tu de baixeriandalas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Peço ao Espírito Santo de Deus, me dá, Senhor, enche mais a minha vida, enche mais a minha vida. Eu preciso mais de Ti, eu preciso mais. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Aleluias. Peço ao Espírito Santo, eu preciso mesmo de Ti. Eu preciso do Senhor. Não ligue porque falam de Ti, não ligue porque na verdade, quem sabe, te desprezam. Não ligue para isso, mas coloque no teu coração: Deus te ama, Deus quer usar a tua vida, Deus quer fazer de você um instrumento de vitória, de autoridade dEle na terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Diga: Pai, a minha vida está aqui, Senhor. O Senhor tem me dado essa convicção no meu coração. Aleluia. Deixa o Senhor confirmar a liderança no teu coração. Deixa o Senhor confirmar, querido, a liderança que Ele te deu na tua vida. Em nome de Jesus, não despreze isso, porque você foi chamado para ser usado pelo Senhor. Te baixou de candaramanás. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Encha os nossos corações aqui nessa noite, Pai. Encha as nossas vidas, Pai querido, do Teu Espírito Santo, Senhor. Encha as nossas vidas do Teu Espírito Santo, Pai. Encha as nossas vidas do Teu Espírito Santo. Ó Deus, entre nessa reunião aqui nessa noite e vai quebrando agora, Senhor, todos os sofismas. Vai quebrando agora, Pai querido, tudo aquilo que resiste, ó Deus amado. Deus, nós declaramos anulado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Todas as amarras. Se existe alguém preso aqui nessa noite, seja livre nessa noite, liberado pelo poder do nome de Jesus.
Deus, dê autoridade ao seu povo neste lugar. Dê autoridade, Deus amado, à igreja do Senhor aqui reunida nessa cidade, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai querido, que a paz do Senhor, que essa igreja seja a bênção do Senhor nesta cidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Grande é o Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao Senhor. Nós te entronizamos, ó Deus, na nossa vida, Pai querido. Rebachete candalamácias, rubexude andalaias. Nós te entronizamos no nosso ser, na nossa casa. Tu és Senhor do nosso lar, Tu és Senhor da nossa casa, Tu és Senhor da igreja, Tu és Senhor das nossas vidas, Pai. Te baixou demais e candaraias. Grande é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, aleluia. Grande é o Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor tem promessas, queridos. O Senhor tem grandes promessas. Muitos aqui já ouviram grandes promessas de Deus para a vida dessa igreja, para a vida deste povo. Então nessa noite eu gostaria que você pudesse lembrar: Deus nunca falha, Deus nunca falhou, Deus nunca mentiu, aleluia. O Senhor sabe, conhece o teu coração. Deus conhece a tua vida, e Ele tem te chamado para uma obra maravilhosa, em nome de Jesus. E o reino de Deus será estabelecido sobre a terra, em nome do Senhor, Pai. Nós recebemos, Senhor, ó Deus, nosso coração, a autoridade do Senhor nas nossas vidas, através da sua palavra. E queremos que o Senhor use, ó Deus, cada coração, cada pai, mãe, cada filho, cada pessoa, em nome de Jesus. Aleluia.